em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10, eu poderia chamar essa mulher de a mãe corajosa. E mãe precisa de coragem. Mãe muitas vezes é colocada numa situação que precisa estar junto com o seu filho, enfrentar o problema com coragem, lutar por ele, e esta mãe fez justamente isto. Ela era casada com Arão e vivendo numa época difícil, ela vivia um momento em que a sua nação estava escrava lá no Egito. Via diariamente jovens e os homens sendo massacrados, sendo judiados, pisados, e o seu coração entristecia com aquilo, e nesse dado momento ela fica grávida do terceiro filho. Eu imagino a situação e como ela se sentiu, porque imagina numa situação daquela, sabendo que o filho seria mais um escravo no amanhã. E esta mulher, assim que engravidou, Faraó baixa um decreto e diz o seguinte: olha, todo filho, todo homem que nascer lá do povo de Israel, mata e joga lá no rio Nilo. Rio Nilo era terrível. Tinha os maiores jacarés, e até hoje tem. Jacarés enormes, hipopótamos. Então você imagina, você saber que você vai ter um bebê, e esse bebê vai ser jogado lá justamente para ser comido por jacarés, por crocodilos, ou seja lá o que for. E essa mãe, quando viu esse decreto, eu imagino a luta que ela ficou. Ela disse, mas se fosse uma de nós, talvez fosse perguntar, puxa vida, né? Como é que Deus permitiu? Porque é sempre assim. Como é que Deus foi permitir que eu ficasse grávida agora, e agora veio um decreto para matar mais um? Já não chega aí os que estão sendo humilhados? Mas ela não. Ela ficou aquele tempo todo, ela era uma mulher fiel a Deus. E o que aconteceu foi o seguinte: depois dos 3 meses, ela escondeu o bebê lindo, bonito. Ela escondeu, mas já não dava para esconder mais. Daqui a pouco ele ia começar a engatinhar, a andar, e agora? O que ia acontecer? Ela então pensou, e Deus deu para ela uma criatividade. Pega um cesto de junco. E ela pegou um cesto de junco, e agora põe a betume em tudo. E eu garanto que ela, até com lamparina à noite, escondido de todo mundo, ela estava ali colocando, não deixando nenhuma frestinha sequer, porque ela sabia que uma frestinha água poderia entrar e podia ali o seu filho sucumbir. Mas ela vedou tudo, ela forrou direitinho, entregou o seu filho a Deus, colocou nas águas do Nilo, que ela sabia como era o perigo que seu filho estava correndo. Ela entregou e disse para sua filha, olha, você vai olhando de longe e vai vendo o seu irmão indo ali. E Miriam foi olhando e vendo, até que a filha de Faraó pega aquele menino e diz, olha, arruma para mim uma ama que eu vou precisar. E esta ama foi justamente Joquebede, que esteve com seu filho até 12 anos, ensinou a palavra, ensinou o seu amor ao Deus verdadeiro, ensinou o amor pelo seu povo. E ali ele, criado com todas as regalias, ele ficou ali agora, mas Deus tinha um propósito na vida dele. Joquebede não sabia. Joquebede entregou e não sabia, porque quando nós entregamos um filho nas mãos de Deus, nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Nós sabemos uma coisa, que estamos cooperando e que um plano Ele vai desenvolver e vai cumprir na vida dos nossos filhos. Seja ele qual for, mas Ele vai cumprir na vida dos nossos filhos. E assim aquela mãe, que não sabia, que ela estava preparando, que ela trabalhou na vida, naquele momento Deus estava levantando ali, e ela não sabia que Ele seria o libertador de uma nação. Ele iria tirar o povo da escravidão. Eu imagino no coração daquela mãe, quando ela pôde descobrir isto, a alegria de dizer, compensou. Não foi fácil, foi escrava, se submeteu a tudo que precisava, mas resguardou e protegeu a vida do seu filho. E ali o Moisés então se tornou o maior profeta ali, naquele momento. E a Bíblia diz que era o homem mais manso na face da terra. Não houve outra pessoa assim como Moisés. Se tornou o líder do povo de Israel. E ele libertou aquele povo da escravidão. Deus cumpriu o propósito na vida de Joquebede. Deus cumpriu o propósito que ele tinha com o seu filho Moisés.